Nessa videoaula, eu vou mostrar o uso da ferramenta chamada tabela dinâmica do Excel. É uma ferramenta importante, bem utilizada em diversas áreas, e ela serve para tirar informação de um banco de dados, de um conjunto de dados, e de forma qualitativa mostrar para a gente o que de importante tem naquele trabalho que está armazenado no Excel. Então, por exemplo, eu vou usar como exemplo essa tabela, onde vamos supor que eu tenha a idade de vendedores, a quantidade de produtos que eles venderam e o número de reclamação dos clientes. Então, por exemplo, um vendedor com 19 anos vendeu 10 quantidades de um determinado produto e a sua venda teve 5 reclamações, tá? E assim por diante nessa tabelinha aqui. Do ponto de vista, então, vamos colocar inserir no Excel. Deixa eu abrir aqui no Excel. Tá aí. Então, do ponto de vista do Excel, eu tenho aquela tabela e eu quero tirar a informação que serve tanto para uma tabelinha pequena como essa, com 8 linhas, 3 colunas, como uma tabela gigante. Tá? No caso aqui, a primeira coisa que você deve fazer é ir lá no botão inserir. Tá? Lá em cima no botão inserir. No seu canto aqui tem uma coisa chamada tabela dinâmica. Deixa o cursor clicado em qualquer célula fora da tabela. Tá? Quando você clicar em tabela dinâmica, vai abrir esse menu aqui de criar tabela dinâmica. Tá? Você pode fazer a tabela dinâmica numa nova planilha, nesse botãozinho que está aqui, ó, na planilha existente, e aqui ele está marcando exatamente o local onde a gente clicou. Tá vendo? Esse local, esse lugar que ele está aparecendo aqui é exatamente onde eu cliquei aqui fora. E aí ele pede para a gente selecionar um determinado intervalo ou tabela. Quando vocês tiverem títulos na tabela, é interessante selecionar os títulos também. Tá? Então eu vou vir aqui com o cursor, ó, botão esquerdo do mouse, seleciono a tabela, dou OK, e vai aparecer esse quadro chamado tabela dinâmica 1. Está vazio, é como se fosse uma folha de rascunho em cima da mesa. Do seu lado direito abriu um menu com 3 variáveis, idade, quantidade e reclamação, que é exatamente o título que a gente tinha dado na nossa tabela. Tá? Então, como é que funciona a tabela dinâmica? De forma dinâmica, como diz o nome. Basta você arrastar qualquer variável para um desses 4 quadros que automaticamente a tabela vai sendo criada. Então, por exemplo, eu quero criar uma idade em linhas, aí já apareceu a idade, por quantidade de reclamações em valores. Valores seria como se fosse o eixo Y de um gráfico. Linha seria como se fosse o eixo X de um gráfico. Tá? E vocês estão vendo que apareceu uma coisa estranha chamada soma de quantidades. É porque se tivesse mais do que um vendedor com 19 anos, ele estaria somando a quantidade de venda dos 2 vendedores. Como a gente só tem uma idade para cada vendedor, ou seja, a gente tem 8 vendedores diferentes com idades diferentes, então, na verdade, aqui acaba sendo uma repetição da coluna quantidade. Tá? Mas vamos supor que você não queira utilizar a soma de quantidade. Então, você tem outros parâmetros que você pode fazer. Clicando aqui no cantinho, na soma de quantidades, vocês vão ver lá na última seleção que tem lá configurações do campo de valor. Quando você clicar lá, tem uma série de medidas que você pode fazer. Por exemplo, contagem para contar o número de vendas, média do número de vendas, máximo do número de vendas, mínima de vendas. Entendeu? Então você pode escolher qualquer tipo dessa variável para verificar o que está sendo feito. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber, fazer uma contagem de vendas dos nossos vendedores. Então, ao invés de somar as vendas, eu quero contar quantas vendas cada um fez. Tem que aparecer aqui o número 1. Por quê? Porque eu tenho vendedores diferentes que fizeram vendas com quantidade de produtos, porém, cada linha só aparece uma vez. Então, quando eu colocar em OK, lá, aparece que só tem um vendedor de 19 anos, um vendedor de 22 anos, um vendedor de 25 anos, que é o que está aqui. Tá? Vamos supor que você não queira fazer uma contagem de quantidades
apenas e você quer fazer, por exemplo, vamos voltar aqui a soma, quero fazer a soma, ele somou, e eu quero agrupar essas coisas, eu quero agrupar as informações. Tá? Ou então eu quero verificar a tabela inteira aqui. Para verificar a tabela inteira, você pode vir aqui na última coluna de reclamação e colocar ou aqui embaixo em valores, que aí ele está colocando aqui, ó. Ou então você pode montar ainda, ele colocou valores aqui, ó. Você pode trocar e colocar valores aqui, valores de reclamação, e aqui soma de quantidade, tá vendo? Então você pode colocar sua tabela dinâmica, onde a soma das quantidades, as quantidades vendidas, está exatamente aqui dentro, né, da tabela. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nosso vendedor de 28 anos vendeu 10 produtos e teve uma reclamação. Por quê? Porque a reclamação eu coloquei em colunas. Você pode trocar, você pode colocar a reclamação aqui, e aí vai ficar exatamente a tabela original que a gente tinha. Ou então você pode tirar a soma de quantidade e colocar a quantidade em cima. Aí eu troquei a tabela. Veja bem que ele vai trocando a tabela. Então, de novo, eu tenho um vendedor com 28 anos que vendeu 10 produtos e tem uma reclamação. Então você vai cruzando informação entre linhas e colunas na tabela dinâmica. Você pode ir tirando informações de cada um deles sem precisar ficar olhando para os seus dados brutos, vamos chamar assim, os dados brutos que estão na tabela. Tá? Um vendedor de 34 anos. O vendedor de 34 anos, ele vendeu 10 produtos, né? E desses 10 produtos que ele vendeu, muita reclamação. Muitos clientes reclamaram mais de uma vez, por exemplo. 200 reclamações. Tá? Enfim, a gente pode brincar e trabalhar com a tabela dinâmica de várias maneiras. Então você fala assim, mas e quando eu quero tirar essa quantidade? É só puxar de volta para cá. Você puxar de volta para o quadro original, volta a tabela que você tinha antes. Tá? Vamos supor que a gente queira colocar, então, agora, uma outra forma interessante que tem na tabela dinâmica é você agrupar informações. Então, com o botão direito, se você clicar na primeira célula dentro da tabela dinâmica, com o botão da direita, tem uma coisa lá, agrupar e desagrupar informações, tá vendo? Então, se você clicar em agrupar, ele automaticamente vai perguntar, tá bom, você tem 8 nomes, de que forma você quer agrupar? Ele já percebe para mim que o menor valor da coluna agrupar tinha 19 anos e o maior 45. E o padrão, o standard dele é de 1 em 1 dado. Vamos supor que eu quero agrupar a cada 5 anos de idade. Tá? Então eu venho aqui, coloco 5, dou OK e olha lá, ele montou para mim então agora uma contagem, uma soma de reclamações para vendedores com idade entre 19 e 23. Por quê? Porque eu mandei agrupar de 5 em 5. Eu criei uma tabela chamada tabela de classes que anda de 5 em 5 idades. E ele está somando as reclamações. Tá? Agora, ele está pegando cada reclamação que tinha e somou. Eu posso, ao invés de somar reclamação, contar, vem aqui, configurações de campo, contar quantas reclamações teve dentro dessa faixa de idade. Então agora eu tenho reclamações por faixa de idade. Tá? Eu posso, ao invés disso também, calcular a média de reclamações por faixa de idade. Eu posso ainda descobrir qual vendedor, então vem aqui, configurações, teve a máxima de reclamações, aquele que teve mais reclamação de todos. Teve um que teve 5 nesse intervalo, teve um que teve 4. Tá? Se você quiser descobrir, mas qual foi que teve o 5 e 4? É só você puxar a quantidade e colocar, por exemplo, aqui em cima. Então, o vendedor que teve, esse quadro agora só está mostrando os máximos. Então, teve um vendedor que teve um máximo de reclamação de 5, tá? E tinha vendido 10 produtos. Ok? Com isso, além disso, você ainda pode, aí se você não quiser mais, você pode desagrupar. Então você vem aqui, ó, desagrupar. Com o botão da direita, você ainda pode filtrar informações. Então, por exemplo,
você pode pegar apenas os primeiros dados, você pode filtrar por rótulos, filtrar por valores. Por exemplo, por rótulos. Você quer pegar apenas a informação de vendedores com idade igual a 22 anos. Então você vem aqui, coloca 22, lá. Ele está pegando para mim, mostra para mim só apenas com 22 anos. Quando você não quiser mais esse tipo de filtro, você vem aqui no filtrinho que tem desenhado no canto, ó, onde está selecionado tudo, tá? E você coloca limpar filtro. Pronto, volta para a tabela original. Enfim, com o botão da direita vocês vão ter várias coisas para fazer de maneira bem simples com o Excel. Uma coisa interessante é o histograma ou o gráfico de colunas. Tal. Uma vez você estando dentro da tabela dinâmica, quando você clicar no gráfico dinâmico, ele volta para mim diversos tipos de gráficos, são aqueles comuns do Excel, tá? Só que agora feito apenas pela tabela dinâmica. Então eu posso clicar aqui, tá? E se eu quiser enxergar esse número de reclamações, aqui está como máximo reclamação. Eu vou colocar contagem. Contagem se refere à frequência, tá, de reclamações que a gente teve. Vou criar aqui de novo com o botão da direita o nosso agrupamento para um intervalo de 5 em 5 anos na idade. Então ele está para mim aqui mostrando a frequência de reclamação que apareceu por idade, tá? E ele fez o gráfico de colunas. Então a gente sabe que se eu quiser um histograma, tem que tirar o espaço, porque gráfico de colunas é separado por espaço em branco e o histograma ele é grudado, ou seja, ele é colado, justapostos as colunas. Então, se eu vier com o botão da direita, ou então se você der 2 cliques, né, dentro do gráfico, lá, tá vendo? Ele vai abrir para você. Vamos supor que eu dei 2 cliques aqui, ou dei 2 cliques aqui, ó. Ele vai mostrar para mim sobre posição de séries ou largura do espaçamento. Eu quero 0 de espaçamento. Então eu dou 0 aqui, dou um Enter, e aí eu tenho uma forma de um histograma bem, no caso aqui bem feio, mas só para como exemplo para vocês. Tá? Uma aplicação disso, mas onde que eu posso aplicar isso? Podemos aplicar, por exemplo, no Ibovespa. Então eu tenho aqui dados de Ibovespa, começando de 18 de março de 2019 até 17 de março de 2020, tá? Então eu quero fazer testar algumas informações com ele. É legal um dos parâmetros que a gente avalia, por exemplo, volatilidade de mercado, é a diferença entre um dia e o outro, que é chamado de retorno financeiro, tá? Retornos positivos me dão lucro, retornos negativos significa que eu perdi de um dia para o outro. Como é que eu faço isso? Então coloco igual, abro parênteses, o valor de hoje do Ibovespa menos o valor de ontem do Ibovespa, tá? Dividido pelo valor de ontem. Então, com isso, eu tenho uma variação. Posso dar 2 cliques aqui, ó, ele vai preencher para mim a fórmula. E o interessante de retorno sempre é a formatação em porcentagem. Tá? Então, aqui tem um botãozinho de porcentagem. Ó. Deu tudo inteiro, não tem problema. Você pode vir aqui com o botão no aumentar casas, ó, e aí você tem quanto de retorno teve por dia. Então, por exemplo, do dia 18 para 19, uma perda de 0,41%. No dia 20, aumentou e assim por diante. Tá? Então, isso significa perdas. Se você quiser fazer o gráfico desse cara, então, 2 cliques aqui, né? Vem aqui em inserir, faz, por exemplo, o gráfico de linhas, aquele gráfico padrão, e a gente vem aqui a grande oscilação por conta do coronavírus agora nesse ano de 2020. Tá? Então você tem aqui o gráfico dos retornos. Esse é o gráfico do retorno. Se você segurar com o botão da esquerda e arrastar para o lado, você tem o correspondente gráfico do Ibovespa. Tá? Bom, eu não quero usar o gráfico agora, esse gráfico pelo menos. Vamos lá então aplicar a tabela dinâmica. Como é que eu aplico a tabela dinâmica? Então, vou colocar aqui, deixar o botão clicado aqui na F1. Vou lá no inserir, tabela dinâmica, vai repetir aquela tabelinha que a gente viu lá. Vou dar para ele o intervalo, que jeito? Cuidado para não selecionar dessa linha, porque tem um espaço em branco. O retorno sempre é feito do segundo dado para frente. Tá? Isso aqui vai dar pau na hora que você rodar com a tabela dinâmica. Então o que a gente faz? Seleciona abaixo aqui, ó, com o botão da esquerda, a partir do segundo dia, até um trechinho só. E aí aqui, ó, você vem com o botão Ctrl Shift flechinha para baixo, para ele selecionar todo mundo, tá? E aí você dá OK.
Então, como eu não tinha colocado o título, ele coloca para a gente como título uma data, um valor de Ibovespa e o primeiro retorno. Se eu tivesse colocado o título aqui, ia aparecer os títulos, tá? Mas continua funcionando do mesmo jeito. Então vamos supor que você queira saber faixas de retorno que teve no Ibovespa em um ano, tá? Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui então no retorno, coloquei aqui como linhas, está colocando os retornos como linha para mim, tá? Do mais negativo ao positivo. E eu vou colocar de novo o retorno aqui. Ué, mas por que eu vou fazer isso? Porque eu vou criar faixas. Do lado direito vem, quando você coloca em valores, ele vem no formato decimal, tá? Então eu quero criar faixas de retornos por Ibovespa. Então o valor de retorno é igual ao valor que eu estou colocando no Y. Só que a diferença é que eu venho aqui agora, vou lá na configuração de valor e coloco para ele contar para mim. Vai dar tudo 1 por enquanto. Tá? Deu tudo 1, como eu tinha mostrado no outro exemplo. Só que agora eu venho aqui, ó, clico aqui na primeira célula, botão da direita, agrupar. Vamos supor que eu queira agrupar, e aqui ele está em decimal, ó, 001. Significa que ele está pegando para mim de 1 em 1%. Vamos supor que eu queira agrupar esse negócio de 3 em 3%. Faixas de 3 a 3%, começando pelo menor valor. Tá? Eu dou um OK, e aí ó, eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes, e aqui eu tenho a contagem dela, ou seja, a frequência com que o Ibovespa testou essas 8 classes. Então, em um ano, ele teve 3 dias em que os valores do Ibovespa ficou entre 11% e 14% negativos. Tá? Teve só um dia que o Ibovespa teve uma valorização entre 12% e 15%. Então, o lado direito está medindo frequência para mim. Quando a gente vem aqui no gráfico dinâmico, seleciono OK, tá? Ele vai colocar isso aqui. Percebam que estragou o nosso histograma exatamente a queda, porque teve uma puxada forte para a parte negativa. Tá? Se eu clicar aqui com o botão da direita 2 vezes, vou tirar o espaçamento da série. Tá? E esse seria um histograma dos retornos. É uma maneira muito mais fácil de fazer do que ficar contando, usando a função CONT-C. Ele já dá para mim a mesma coisa que eu posso fazer usando a função CONT-C e separando intervalo, a tabela dinâmica já faz automaticamente para mim. Tá? Você fala, mas e se você mudar o intervalo aqui, clicando aqui, botão da direita, agrupar, vai voltar para lá. Vamos supor que você queira colocar mais classe, de 2 em 2%. Tá? Ele automaticamente, ó, atualiza o histograma para a gente, já deixando agora uma forma um pouquinho mais parecida com a distribuição de probabilidade normal. Tá? Então essa é uma aplicação simples, mas que dá para dar um pontapé inicial numa aplicação bem maior e mais complexa, utilizando essa ferramenta interessante, conhecida como tabela dinâmica, que está em todas as versões do Excel. Tá? Abração, até mais.